pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui, dessa vez, para aula de ciências. Agora a gente vai conversar um pouco sobre combustão, isso mesmo. Professora, você não dá aula de matemática? Hoje eu estou fazendo uma pontinha em ciências, certo? Estou fazendo um extra em ciências, a gente vai conversar um pouco, mudar o foco dos cálculos, mas continuar com o nosso processo de aprendizagem, beleza? Não me abandonem, participem comigo, combustão, já vai pensando aí o que é combustão, em que momento a combustão está presente nas nossas vidas, hein? Você já parou para pensar? Você já sabe como surgiu o fogo? Já pesquisou em algum lugar? Já viu em alguns filmes quando aqueles homens das cavernas estão fazendo aquele movimento para fazer o fogo? Será que isso é real, minha gente? Eu não sei, hein? Mas eu já adianto que é real sim. A gente vai entender um pouco sobre isso hoje. Para ficar comigo, para que você mande a sua mensagem, professora Abigail. Bom dia, o Arthur está te mandando um oi, professora Kedma, e eu estou sentindo que a aula hoje vai pegar fogo. Literalmente vai pegar fogo. Arthur, um beijo. Está acompanhando a gente desde cedo, hein? Que coisa boa ter você conosco aqui. Jéssica está fazendo uma interpretação maravilhosa, né? Sempre essa equipe show, os intérpretes de Libras. E isso garante que mais pessoas participem das nossas aulas. Primeiro a gente pode parar, antes de a gente começar o nosso assunto, em que momento o fogo ele é utilizado nas nossas vidas? A gente vai falar hoje um pouco de combustão, mas quando a gente fala de combustão, a gente não só pode pensar no fogo. Por exemplo, no nosso corpo existe um processo de combustão, onde a partir dessa combustão a gente tem energia. A energia é enviada para o nosso organismo, que faz com que a gente funcione, para que a gente sobreviva. Não é à toa que existem os processos, né? Os encaminhamentos, o nosso sistema, né? Vocês sabem disso. A gente já trabalhou em ciências também sobre os nossos sistemas e todos eles estão interligados. E no nosso corpo existe o processo de combustão, que é essa queima, é essa movimentação térmica, né, para que a gente tenha energia. Aí eu te pergunto, você sabe o que é combustão? Você sabe como acontece? Você sabe quais são os elementos? É só. Vocês acham que para algo pegar fogo, a gente só precisa de um fósforo? Diz para mim. E aí, professora, você acha que se eu tiver só o fósforo, eu consigo gerar o fogo? Ela está querendo me colocar em situação difícil, eu vou passar a bola para ela, eu vou aprender agora com ela. Isso aí, será? Me responda, E professora Kedma. aí, será? Só o fogo é o suficiente? Não, minha gente. A gente precisa de alguns elementos. Existe uma reação química que acontece. Vocês acham que só ao riscar o fósforo o fogo aparece do nada? Não mesmo. Existem elementos específicos para isso. Combustão é toda reação química em que um combustível, e esse combustível ele pode variar. Eu posso ter o combustível líquido, por exemplo, gasolina, álcool, querosene. Eu posso também ter o combustível sólido, carvão. Oxe, professor, e eu preciso de alguns elementos para que essa combustão aconteça. E existe um elemento químico específico que a gente precisa, o oxigênio. Sem o oxigênio, a gente não realiza o processo de combustão. Vocês, infelizmente, já viram em algum momento, quando existem as queimadas, que o fogo ele vai se espalhando. Pois bem, a presença dos três elementos estão claríssimas. O meu combustível, o meu componente e a minha energia, certo? Bom, vamos lá. Combustão é toda a reação química em que um combustível reage com um comburente, um material gasoso
que contenha o gás oxigênio como ar. Sem um desses 3 elementos, a gente não consegue. Aí a gente pode falar do triângulo do fogo. Esse triângulo do fogo, ele está me dizendo que eu preciso desses 3 elementos juntos. Se faltar um, não acontece o processo de combustão. Aí a gente tem o combustível, o oxigênio e a fonte de energia. Eu preciso gerar essa energia para que ela entre em contato com o meu combustível e juntamente com o oxigênio gerar o fogo, gerar energia. No nosso caso, por exemplo, no tanque de um carro. Professora, você está me dizendo que ali fica tocando fogo, E se tocar fogo vai explodir, professora. Não é bem assim. Eu estou falando do fogo especificamente, mas essa queima acontece de forma diferenciada, tá? E a fonte de energia, juntamente com o combustível. No caso do carro, aí a gente pode falar do etanol, da gasolina. E a partir da minha fonte de energia e do oxigênio é que o carro anda. É a partir dessa geração de energia, a partir do processo de combustão que o carro funciona, tá? Ninguém vai botar um fósforo dentro do tanque do carro, porque aí ele vai explodir. Esse processo de combustão acontece, por exemplo, quando a gente liga o carro. Quando a gente liga o carro, o processo de combustão começa a acontecer, onde a fonte de energia ela está diretamente ligada ao combustível e ao oxigênio. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, combustível, o oxigênio, a minha fonte de energia. Eu tenho aqui, por exemplo, uma representação básica aqui, o álcool. Professora, e na vida da gente, como é que a gente poderia falar dele? Vocês já viram os responsáveis de vocês ligarem o forno? Já viram? Ah, já vi, professora. Ligo o gás e risco o fósforo. O fósforo, quando eu risco, ou então quando é automático, ali é a fonte de energia. Quando, antigamente, né, nos filmes, eu acho que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando o homenzinho das cavernas está fazendo aquele processo ali, aquele atrito, é como se fosse a fonte de energia. E é a partir daquela faísca que o processo de combustão acontece, certo? Não é à toa, aquilo ali não é mentira. Lógico que não é tão fácil, né, gente? Claro que não é tão fácil como acender o isqueiro, acender um fósforo ou ligar o carro. Não é com essa facilidade, mas o fogo surgiu a partir desse processo. Lógico, essa reação química ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Tanto é que o nosso corpo ele faz esse processo de combustão. O nosso corpo ele tem a capacidade de gerar energia e essa geração de energia acontece a partir do processo de combustão, certo? E as nossas células estão diretamente envolvidas nisso. Mas quando eu falo, vamos dizer assim, de uma forma externa, do processo de combustão como um todo, eu preciso desses 3 elementos. Eu preciso da minha fonte de energia, preciso do meu combustível e preciso principalmente do meu oxigênio. Tranquilo? Vamos lá. E quanto aos combustíveis, eu tenho diversos tipos. Eu tenho o combustível líquido, que aí eu já falei para vocês, que é o meu álcool, a gasolina, o querosene. Tenho o meu combustível, que ele é sólido, o carvão, por exemplo. O carvão, ele é um combustível sólido, que é bom para fazer aquele churrasquinho, né? Às vezes a pessoa nem tem a churrasqueira, mas tem, bota 2 tijolinhos assim, ó, bota a grelha, compra umas asinhas de galinha na barraca de seu Zé, pega o carvãozinho ali, ó, risca o fósforo, já era, tem um churrasco delicioso. Ou então naquelas barracas de espetinho, né? Presta atenção, não é para botar a cara na churrasqueira não, viu? Mas só dá uma olhadinha assim de longe. Efeito da combustão. Processo de combustão claríssimo, beleza? Aí, ó,
Eu tenho alguns exemplos. O jornal também é um combustível sólido. Se você riscar um fósforo do lado de um papel, o fogo vai se alastrar, certo? Inclusive, o papel ele é um combustível que funciona muito bem. Gente, essa aula de combustão, ela tem um caráter de conhecimento, mas também requer muito cuidado, tá certo? Esse processo de combustão, como eu falei na questão do carro, o processo de combustão do carro, ele acontece de forma natural, mas qualquer contato com o fogo direto no nosso tanque, acontece um acidente seríssimo. Cuidado. Não manuseia, por exemplo, o fogão da sua casa sozinho, sozinha. Procura a ajuda de um adulto. Não mexam com fogo. São João, né? Que gostam de dançar um forrozinho e soltar fogos. Perigosíssimo. Não deixem de manusear esse tipo de coisa, de um fogo principalmente, sem a presença de um adulto, porque o acidente é sério, o acidente é feio. O processo de combustão, ele é positivo quando ele acontece de forma controlada e específica. E aí, professora? Só complementando a questão, né, do perigo, pessoas que cozinham com álcool, né? Isso. E está ali a comida ali sendo feita e o fogo começa a baixar porque o combustível está acabando. Isso, aí vão exatamente. jogar o álcool e ali Diretamente. a chama vem, né? A gente já viu inúmeros acidentes. Exatamente. Então, vocês nunca, em hipótese alguma, podem fazer experiências, tá? Às vezes vocês assistem uma aula como essa, se interessa, quer fazer experimentos, não façam, a não ser com a presença de um adulto que tenha domínio também, porque às vezes o adulto também não tem domínio daquilo ali, não é? Exatamente. Porque a queimadura é um processo assim muito doloroso, fica muito tempo internado, enfim, tem que ter muito cuidado com isso aí. Exatamente, presta atenção nisso. Esse processo de combustão, ele é útil quando acontece de forma controlada. Então, nada de sozinho ligar fogo, nada de você sozinho. Eita, professora, a gente vai assar. Eu já sei que tem gente que gosta de assar castanha. Já assaram castanha, faz o foguinho, fura a forma, bota as castanhas e espera. Minha gente, não faz isso. Os acidentes são seríssimos. Esse processo de combustão aqui, ele está muito bonitinho, mas porque está acontecendo de forma responsável. Então, você do 5º ano não mexe com fogo, tá certo? Aí aqui eu tenho combustíveis sólidos, os combustíveis líquidos e tenho também os combustíveis gasosos. Professora, eu quando ligo o gás da minha casa, é uma catinga triste, o que é aquilo, hein? Vocês sabiam que o gás de cozinha, ele não tem cheiro? O que vocês sentem é uma substância que é colocada para você identificar que ali está tendo vazamento. Então, sentir um cheirinho de gás, tem algo estranho, tem algum vazamento. O gás mesmo, o gás de cozinha, ele não tem cheiro. É colocada uma substância para que você sinta no caso de vazamento. Por quê? Se, por exemplo, você sai da sua casa e o gás fica ligado, dependendo do tempo que a sua casa ficar fechada, se você ligar a luz, a sua casa explode. Porque é um processo, a eletricidade é um processo, é uma reação. Então, uma faíscazinha explode a tua casa. Então, fica atento a isso também. Sentir o cheiro de gás, liga o alerta. O cheiro está muito forte, sai de casa e espera alguém especialista no assunto resolver. Beleza, 5º ano, isso é muito sério. Essa questão de gás de cozinha é muito séria, porque a gente acha, não, é só um cheirinho de gás, deixa. Não deixa, porque o acidente é gravíssimo. Inclusive, há umas semanas atrás aconteceu um acidente em Recife. Acho que foi aqui em Água Fria. Um gás de cozinha explodiu e machucou pessoas. Então, presta atenção nessa questão. A combustão, ela acontece, é importante a gente saber como acontece esse processo, mas a gente não pode ser irresponsável a ponto de manusear esses elementos, esses combustíveis. São extremamente perigosos se não tivermos cuidado, beleza? Então, nada de mexer com fogo, com fogão, nada de mexer com álcool,
para tocar fogo, não faz isso, porque a queimadura e o acidente é meio sério, tá? Aí a gente pode pensar na combustão no nosso cotidiano. Eu já falei de alguns, né? Aqui, ó, nas indústrias, inclusive fonte seríssima de poluição, porque essa fumaça que está sendo expelida pelas chaminés, elas têm alto índice de elementos tóxicos prejudiciais ao ar. É mesmo, professora? É. Vocês pensam, ah, não, mas essa fumaça está muito clarinha. Claro que quanto mais escura, mais elementos tóxicos. Mas aquela fumacinha clarinha, aquela fumacinha que sai do carro, tem muitos elementos tóxicos, tá? Por isso que existem hoje já combustíveis sustentáveis. Por exemplo, existem carros que funcionam com etanol. Etanol, ele é menos agressivo. Aí a gente tem também os carros hoje que a fonte de energia é elétrica. Então, tudo isso ameniza os efeitos ao meio ambiente, tá? Aí a gente tem aqui, né, as chaminés. Aqui, ó, pensa num lugar onde a poluição acontece. Aqui, o escape dos carros. Por isso que é importante manter as manutenções em dia. Fonte de poluição claríssima. Isso daqui essa fumacinha leva muito elemento tóxico. Enfim, queima do combustível dos automóveis, nas indústrias, nas residências, do fogão, né? As fogueiras de São João, muito cuidado. E eu quero saber de você, para a gente fechar, né? Porque, infelizmente, eu não vou poder ficar até o meio-dia e a nossa aula já está encaminhando para o fim. É verdade ou mentira? Será que a professora Abigail sabe me dizer? O oxigênio pode servir como combustível no processo de combustão. É verdade ou mentira, professora? Eu acho que é verdade, porque quando eu estudava, a professora fazia uma experiência da gente acender a vela e botar um copo em cima, para quando acabar o oxigênio, a vela se apagava sozinha. É isso mesmo? Será, professora? Se eu me enganei, meu Deus, é fake news. Fake news, É fake professora. Nesse caso aqui, o combustível, ele é a vela, o pavio. Olha, aprendi, tá vendo? Olha aí, professora. Aprendi, Olha gostei, aí. gostei. Na verdade, o oxigênio... Mas a experiência que eu falei é verdadeira, né? Verdadeiríssima. Inclusive, só reiterando, é porque não dá tempo. Mas eu poderia trazer uma vela aqui. Se eu botar o copo dentro da vela e impedir a circulação de oxigênio, a vela apaga. Porque falta o oxigênio. O oxigênio não é o combustível, mas faz parte do triângulo do fogo. Não fiquei beleza? tão mal na fita, né? Não, ficou não. Faz parte do triângulo do fogo. Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou saindo aprendendo mais uma, tá vendo? Mais Amei uma, a aula, né? amei. É isso mesmo. Pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim. Mas eu espero encontrá-los em breve, numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.